Olá, gente! Mais um videozinho para vocês. E hoje eu quero falar sobre um clássico da literatura mundial, um clássico da literatura francesa, que foi livro, virou filme, virou espetáculo da Broadway, depois se espalhou pelo mundo, virou musicais. Ah, quando passou aqui em São Paulo, eu fui assistir o musical, é maravilhoso. E quando eu falo aqui de clássicos da literatura, de autores famosos e de leituras que vocês precisam ter, não é só para o pessoal que quer ter mais cultura, mais conhecimento, não. É para quem está querendo fazer Enem também, tá? Porque vocês precisam conhecer os clássicos. Precisam. Por quê? Porque pode cair nas provas. E esse, então, esse que eu vou explicar hoje para vocês, fazer uma análise bem rapidinha, é um dos que, sabe, fortes candidatos para cair no Enem, porque traz uma reflexão bem poderosa, tá? Eu, particularmente, fiquei impactadíssima quando eu li a primeira vez esse livro e depois, quando eu vi o espetáculo e tal, chorei e tudo, essas coisas, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, por que isso me impactou? Porque eu tinha, né, quando eu era mais nova do que eu sou, né? A gente tinha a ideia de que a Revolução Francesa tinha sido assim a solução dos problemas da França, né? E aí nesse livro a gente descobre que não, né? E aí foi o meu primeiro impacto para saber que a Revolução Francesa não foi a solução dos problemas da França, né? Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do clássico Os Miseráveis, do Victor Hugo, ok? Eu preparei um textozinho, tem uma colinha aqui. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Fé, perdão e justiça em tempos de desigualdade. E esse livro, apesar de ter sido escrito no século XIX, tá? Ele é muito, muito, muito atual. Muito, vocês vão ver. Hoje falaremos de uma das obras mais impactantes da literatura mundial, Os Miseráveis, escrita por Victor Hugo em 1862, na França. Ele escreveu na França, mas ele terminou de escrever quando ele estava no exílio, fora da França, tá? Essa obra-prima é uma poderosa crítica à injustiça social, à miséria humana e à forma como a fé, o perdão e a revolução podem transformar vidas. Veja bem, a revolução, né? Quando a gente fala em revolução, nem toda revolução é positiva, tá? Existem revoluções muito positivas, revoluções mais ou menos e revoluções que dão muito errado. Tá? A Revolução Francesa foi positiva em vários aspectos, mas desencadeou vários conflitos na disputa pelo poder na França. Isso a gente vai ver aqui, né? Fazendo o povo pagar esse pato. Eles conseguiram tirar a nobreza e o clero do poder, mas o povo mesmo continuou ali e até piorou na vida miserável que levavam. Por isso o nome do livro, Os Miseráveis, né? E a história tem 4 personagens principais, tá bom? O Jean Valjean, quem sabe falar francês, por favor, me corrija. Cosette, Ravet e Fantine, ok? Cada personagem nos convida a olhar para dentro da alma humana, da nossa própria alma, e olhar para fora, para o outro e para a sociedade. Uma sociedade que muitas vezes é cruel com os pobres, com os excluídos e com aqueles que tentam recomeçar a vida. Muito bem. Na obra, o Jean Valjean é condenado por roubar um pão. Roubar um pão, tá? É simbólico isso, simbólico. Ele passa 19 anos na prisão, 19 anos.
Ele sofre rejeição social e tal, mas ele tem a vida transformada quando um bispo, enfim, perdoa o crime dele. Ou então a vida dele se transformou a partir do momento desse ato de perdão do bispo. Então, a partir daí, ele tenta recomeçar, o Jean, ele tenta recomeçar. E tenta refazer a sua história, mesmo enfrentando uma placável perseguição de um policial que acreditava que ele era um criminoso e que em algum momento ele ia cometer o crime novamente. Então esse policial vivia na caça do Jean Valjean, que era o Javert. Enquanto isso, o Jean acolhe Cosette, que é filha de uma jovem operária chamada Fantine. O fato da Fantine ter um filho fora do casamento já dá uma indicação de que ela tinha outras atividades fora a vida de operária dela, porque ela teve um filho, que não tinha pai, não tinha casado, até tem no livro, mas aí é uma outra história. O importante é assim, que era uma miséria absoluta, porque a gente sabe que na Revolução Industrial, mulheres, crianças e tal, ganhavam muito menos que os homens. E se os salários já eram baixos dos homens, imagina das mulheres. Eles viviam de uma forma miserável. Tinha gente que vendia até os dentes para poder comer, para poder sobreviver, né? Mais do que uma narrativa de fuga e redenção, Os Miseráveis é um tratado sobre dignidade, fé e justiça, denunciando a desigualdade brutal na França do século XIX, mas que dialoga diretamente com os dilemas sociais do Brasil e do mundo hoje. Isso pode ser tema de prova de Enem, de vestibular. Fiquem ligados, tá? Victor Hugo escreveu esse livro em um contexto pós-revolucionário, 100 anos depois da Revolução Francesa de 1789. Depois dessa revolução, a França foi marcada por várias tensões sociais, repressões e crescente desigualdade. A França havia vivido a Revolução de 1789. Depois teve uma outra Revolução de 1830. Depois outra Revolução em 1848. Então foram sucessões de revoluções que levaram o país a um estado de miséria, certo? A Revolução de 1848, ela influenciou demais essa obra do Victor Hugo. Inclusive, Marx tem um livro que ele bate no governante da França nessa época, que era um sobrinho aí do Napoleão, o Napoleão III. Isso aí é tema para outra live, tá? A miséria era tratada como crime e não como resultado da exclusão social. Victor Hugo, defensor dos direitos do homem e do cidadão, usa sua obra como denúncia e como um convite à empatia. Agora, essa ideia do crime, da miséria ser considerada crime, essa ideia veio para o Brasil no início do século XX também, tá? Onde as pessoas associavam e associam a miséria e a cor da pele a crime, tá? Isso ainda hoje é associado. Isso é tema para uma outra live, mas há autores que trabalham com essa ideia, né? Basta ser preto e pobre para ser suspeito. E essa é uma mentalidade que já vem da Europa. Tudo bem, né? O romance foi publicado durante o exílio do autor, né? Ele escreveu na França, mas publicou quando ele já estava longe. Então, ele não podia mais sofrer, ele não podia sofrer repressão porque ele estava fora da França, né? O que fortaleceu o seu tom político, né? Ele pôde fazer a crítica, né? Os Miseráveis é um livro sobre o valor da vida humana, mesmo quando a sociedade insiste em negar essa dignidade. Valjean é perseguido não pelo que ele fez, mas por quem ele era. Pobre, miserável. Quantas pessoas ainda hoje são julgadas assim? Fica a reflexão. Muito obrigada.